Olá pessoal, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre técnicas de preenchimento labial. Vou citar aqui para vocês alguns aspectos da beleza dos lábios, tá? Então, começando pelo lábio inferior, ele normalmente apresenta um volume maior que o superior para se demonstrar harmônico, tá? E quando a gente olha de perfil, a gente vê esse movimento aqui de cúpula. Esse movimento ele demonstra que o lábio inferior tem um bom volume, tem uma boa sustentação, tá? Essa região aqui nós denominamos de filtro. É muito importante que ele esteja com um certo volume e que essas duas regiões, essa polpa do lábio superior, também tenham volume para poder sustentar o que nós denominamos de arco do cupido. O arco do cupido também envolve essa região aqui do centro, tá? E é claro que existem certas assimetrias, a maioria delas é compatível com a beleza, mas tem alguns pacientes também, que desejam corrigir a assimetria porque ela é inestética e ou desejam aumentar volume, que é muito comum. Agora, independentemente da questão da necessidade ou não de haver volume, mais volume labial, existe o preenchimento, como eu citei, para correção de assimetrias e o preenchimento pura e simplesmente para correção, né, de questões inestéticas ligadas ao envelhecimento. Então, por exemplo, esse enrugamento que nós temos, que a gente pode observar de perto no espelho, tanto no lábio superior quanto no lábio inferior, eles são normais, eles são esperados em qualquer pessoa. Agora, com o processo de envelhecimento, esse enrugamento aumenta devido à perda de volume, à reabsorção que nós temos de tecidos moles no corpo inteiro e não é diferente nos lábios. Então, com esse afinamento labial, o que ocorre? Essas rugas se tornam mais evidentes e aí é interessante a gente entrar com um preenchedor para melhor definir esse volume perdido e atenuar essa questão das rugas. Nós também fazemos o contorno, quando o paciente tem questões de código de barras, que são aquelas ruguinhas justapostas paralelas nessa região, também conhecidas como ruguinhas de cigarro, a gente pode fazer o preenchimento tanto nas linhas em si, quanto paralelas a elas, para dar eversão labial, e ainda podemos fazer o preenchimento nessa borda aqui, que a gente chama de vermelhão. E esse preenchimento vai melhorar todo o contorno, aquele contorno da paciente, né, que vai aplicar o batom e fica toda borrada nessa borda, nesse vermelhão do lábio. É para esses pacientes que a gente indica o contorno. Para paciente jovem, não. É até perigoso indicar o contorno para paciente jovem que não tem necessidade, porque acaba ficando com aquele lábio bem contornado, aspecto de patinho e sem volume embaixo para dar sustentação para ele, tá? Já aqui embaixo, a gente geralmente faz uma concentração maior de volume quando realizando a questão do preenchimento e muitas vezes o paciente não quer isso, ele deseja ter o lábio superior um pouco mais volumoso, talvez uma questão genética ou por moda, enfim, a gente tem que respeitar o que o paciente quer. O importante é não deixar que haja desproporção, ou seja, vamos tentar fazer com que o lábio superior e o inferior estejam harmônicos, isso que é o mais importante, que você olhe e aquilo denote atratividade, denote beleza. Falando sobre as técnicas, antigamente existiam apenas duas técnicas de preenchimento. Então, quando eu comecei há 16 anos atrás, a gente tinha, a grosso modo, a técnica de injeções, tá? E que a gente fazia bolos, que são umas bolinhas de concentração de produto, de maior concentração de produto em pontos específicos, como aqui, aqui e aqui, nessa região central superior e embaixo nesses dois pontos principais, sempre evitando a lateral do lábio. E a outra técnica era a técnica com cânula. Então a cânula a gente penetrava com ela assim e voltava, o que a gente chama de injeção retrógrada, depositando o produto. São técnicas super simples e não tem como dar errado.
Porém, as técnicas foram evoluindo. Então, hoje nós temos técnicas mais sofisticadas que são capazes de ofertar mais resultado com menos produto. Porque às vezes temos pacientes que só podem adquirir uma seringa de 1 ml de produto. 1 ml de produto é muito pouco, é o equivalente àquele risquinho inferior do copinho de xarope, tá? De 5 ml. Então, 1 ml geralmente não vai dar satisfação para o paciente em termos de volume, é muito pobre o resultado. Ele só rejuvenesce, digamos assim, dá uma hidratada, dá uma melhorada, mas a questão de aumentar significativamente o volume é geralmente acima de 3 ml e se o paciente tiver indicação, né? E são realizados em sessões progressivas, enfim. Então, de lá para cá, o que aconteceu? Surgiram novas técnicas que podem tanto se entrelaçar quanto fazerem vetores, tá? Vetores multidirecionais. Como tem o lip tinting, que é uma técnica inspirada numa tenda, tá? Também mais superficial, intradérmica, para dar mais volume com maior número de ponturas, e a lip coats também, que é uma técnica brasileira de uma colega, doutora Úrsula Mettmann, que também foi minha professora. Então, assim, nós temos hoje uma infinidade de técnicas. Existe também uma técnica criada por um americano, a lip tinting também é de um americano, que se denomina keyhole pout. Basicamente, você pega um fio dental, dá um nozinho nele, insere na região interna desses 2 dentes anteriores e deixa ele presinho ali por dentro, tá? E depois segura ele aqui firme, bem firme mesmo. E durante o procedimento você vai ter alguém segurando aqui para deixar bem divididinho esses 2 gomos, o do lábio inferior. E nós vamos fazer a aplicação em seguida nessas 2 regiões na forma de bolos. Isso acentua muito o pout, que em inglês quer dizer o biquinho, né? Essa expressão de reverter o lábio, de demonstrar o lábio, enfim. E que vem sendo muito procurada com questão das redes sociais, selfies, etc. Todo mundo quer fazer um beijinho, um biquinho. E as pessoas muitas vezes querem acentuar o volume labial justamente para isso. Então essas são algumas das técnicas disponíveis. Eu venho aqui reiterar para vocês que esses procedimentos são sérios, envolvem riscos. E lembrem de procurar o seu médico, adquirir o máximo de informações, tirar dúvidas e, enfim, realizar um procedimento com a máxima segurança de que você está se tratando com a pessoa certa, capacitada, e que não há dúvidas e que a sua expectativa está dentro da realidade, tá bom?